Saudações a todos, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a esse momento onde a gente se envolve na presença de Deus, nunca se esquecendo, como diz a palavra de Deus lá em Amós capítulo 4, ele fala: buscai e vivei. Isso quer dizer que Ele é a fonte de vida que nos sustenta. Graças a Deus que hoje você tem a oportunidade de também experimentar mais de Deus através dessas redes sociais. E hoje, dando continuidade à nossa série, abordando o nosso segundo tema, nós receberemos aqui o nosso querido pastor Iratã Dantas, que vai trazer uma palavra muito poderosa abordando sobre autoridade, sobre princípios de autoridade, onde você vai compreender como é que funciona o regimento, não só do céu e da terra, como devem então os princípios de submissão, autoridade, obediência, para que a gente possa desenvolver a nossa vida com Deus e o nosso ministério em Deus. Tenho certeza, vai desarmado, porque eu tenho certeza que o Senhor vai abrir a sua palavra para você conhecer mais dele e conhecer também as suas verdades. Agora, eu convido a você que deixe agora seu comentário sobre o quanto tem sido importante essa série para a tua vida, você que tiver acompanhado desde o início, ou se você é a primeira vez que está recebendo esse link, assista, e também desafio que você vá em nossa playlist lá e assista lá a nossa série Desenvolvendo o Ministério e participe das outros temas que já foram aqui abordados. Até lá, vamos convidar agora o nosso querido pastor Iratã, mas antes vamos pedir a presença do Senhor que agora nos conduza nesse entendimento. Senhor, nós te convidamos para abrir nossa mentalidade para compreender as tuas verdades, porque o natural não consegue compreender as coisas espirituais. Por isso que nós precisamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, e somente o Senhor para revelar aquilo que há nesse mundo espiritual, onde precisamos compreender e entender a sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, agora nos tire toda distração e revela-nos o que está em teu coração para nós. Em nome de Jesus, amém. Hoje vocês estão no treinamento para líderes, para obreiros. E vocês precisam entender que vocês não são obreiros, não são líderes dentro só da igreja. Vocês não serão só líderes e obreiros dentro da casa do Senhor. Em todo lugar é o lugar de você servir ao Senhor e manifestar a glória do Senhor. Se você crê, dá glória a Deus aí, aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor. E quando eu entendo isso, e é o tema que nós vamos compartilhar agora à noite, tentar, ainda bem que tem um relógio bem grande aqui, amor, de frente, ó. Amor, diz que eu tenho que andar com o relógio no pulso, porque eu me perco no horário. Precisamos entender que se tudo está ligado a Ele, tudo está sob o domínio dEle. E Ele está sobre todas as coisas. A começar de nós, a criação perfeita do Senhor. E aí precisamos entender se tudo está ligado a Ele, tudo está submisso a Ele. Tem que estar submisso, inclusive nós, a igreja do Senhor, tem que estar submisso a Ele, a vontade dEle, o agir dEle, o querer dEle, o mover dEle, tá? Porque nós vivemos tanto tempo em igreja, eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas nós ainda conseguimos pensar que nós somos alguma coisa ou fazemos alguma coisa. Infelizmente, faça igual a Davi. Quem é o homem para que tu te lembres dele? Davi reconhece a pequenez, a incapacidade. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque ele nunca colocou sobre os seus ombros as vitórias. Sempre ele disse: quem me deu a vitória foi o Senhor. Quem nos conduziu à vitória foi o Senhor. Precisamos mergulhar nesse entendimento, porque nós estamos aqui hoje para aprender princípios de autoridade. E a autoridade começa quando eu reconheço o Senhor sobre a minha vida. Sabe, irmãos, nós vamos mergulhar um pouco aqui, vou tentar ser breve, mas eu quero que você entenda algo. Quando eu entendo, ou quando eu compreendo e consigo enxergar com os olhos de Deus, enxergar a Deus, tudo eu enxergo de forma diferente. Quando eu consigo enxergar os meus irmãos, a minha congregação, os meus líderes, os meus pastores, com os olhos de Deus, tudo fica colorido. Por isso eu disse no começo, precisamos aprender pelo Espírito, não pela carne e pela alma. Porque a nossa visão
vai tomar outra dimensão, vai haver uma amplitude daquilo que Deus quer fazer na sua vida e nas nossas vidas nesta noite. Eu quero desde já repreender todo espírito maligno que venha de uma forma direta ou indiretamente prender a sua alma, permitindo que o humanismo secular, permitindo que o seu próprio entendimento te tire da direção de Deus nesta noite. Mas que você ouvir nesta noite, você possa ouvir pelo Espírito na sua vida. Amém? Então toda autoridade, ela começa no Senhor, e o Senhor está neste lugar, Ele é a autoridade maior neste lugar, nós temos que nos render diante do Senhor. O texto que nós vamos usar é o de Romanos 13, 1, que é o texto, tema da ministração. E tudo corre para Ele, tudo começa nele, tudo termina nele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Que diz o seguinte, Romanos 13, 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as que existem foram por Ele instituídas. Amém? Então toda autoridade foi constituída por quem? E toda que existe foi instituída por quem? Por Deus. Então, quero compartilhar para começar 3 fatos com vocês. Quero que vocês entendam que tudo tem uma influência maligna. Então, o primeiro a se levantar contra a autoridade divina foi Lúcifer. Ezequiel vai contar a história. E ele se levanta de uma forma tão poderosa que ele não só quer se igualar a Deus, mas ele influencia outros nesse percurso terrível, maldito de destruição, resultando a queda dele e de 1/3 dos anjos dos céus. Você está me entendendo? Entenda pelo Espírito, porque quando acabar de desenrolar esse rolo aqui, vai morrer em você. A gente começa em Lúcifer para terminar em você. Ele foi o anjo de luz, hoje você é o anjo de luz do Senhor aqui na terra. Amém? Logo em seguida, vem o segundo ato de rebelião. O ato de rebelião começou nos céus e o segundo teve influência na terra. Ok? Mas toda rebelião ela é influenciada por algo, ou por alguém, ou por nossa própria alma pecaminosa, destrutiva. E o homem se rebela contra o próprio Deus, perde a concepção de quem é Deus. Olha que estamos falando que aqueles camaradas teve privilégio que muita gente não teve, mas que você tem hoje, porque o Senhor estava todos os dias conversando com o homem. Sim ou não? Está escrito isso? E ele, com toda a visitação que Deus tinha todos os dias, com todo cuidado, ele conseguiu se rebelar, desobedecer. A desobediência se tornou rebelião. Ok? Entenda bem isso. Porque, ao contrário do primeiro homem, da primeira mulher, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou e você tem livre acesso todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todo o tempo que você quiser ao coração do Pai. Se o primeiro homem tinha o final da tarde, você tem liberdade os 24 horas do seu dia para acessar a presença do Senhor. Então não se permita se influenciar por nada, mas se permita ser influenciado pelo Espírito, pela ação de Deus na sua vida. Que a sua visão, sua audição, seu olfato, seus desejos sejam espirituais, baseados no Espírito de Deus que habita em você. Amém? Segundo fato, terceiro fato que precisamos compreender nesta noite, é que houve uma rebelião no céu, houve uma rebelião na terra, mas houve uma ação divina, que foi o sacrifício do Calvário, tá? Que foi a entrega do Cordeiro no Calvário, que se entregou por mim e por você, naquele chamada maldita cruz, ok? Que para uns pode ser um sinal de fraqueza, para outros pode ser um sinal de
totalmente impotência, mas eu quero dizer a você que não foi. Por que não foi, pastor? Primeiro, porque ele estava debaixo de autoridade. Porque quando ele vai no Getsemane, ele diz o quê? Se for possível, afasta de mim o quê? Deus aí, porque ele sabia qual era a missão dele. Então ele não deixou de cumprir, porque ele sabia quem tinha ordenado para ele fazer. Então ele estava debaixo de autoridade, debaixo de uma orientação, debaixo de um comando, assim dizendo. Segunda coisa, porque não foi um ato de fraqueza ou de incapacidade. Porque ele morre. Quando ele ressuscita, ele traz salvação e o perdão de volta a cada um de nós. Mas o mais importante é o que a Bíblia diz. É o nome a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aquilo que foi objeto de humilhação, o ser que foi humilhado, a Bíblia diz que agora Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que vai reinar de eternidade a eternidade, como diz Daniel e como vai afirmar Apocalipse. Mas o mais gostoso de tudo isso, entenda algo, porque se o homem se rebelou contra Deus, e o Deus que o criou, colocou para dominar, com a ressurreição de Cristo, Ele não só nos dá o perdão e nos garante a salvação, Ele restaura a autoridade que foi dada à sua criação lá no Éden. Então quer dizer a você que a morte de Cristo na cruz não foi um sinal de fraqueza nem de inoperância, foi um movimento, a manifestação para poder restaurar a minha e a sua autoridade espiritual aqui na terra. E a Bíblia diz que quando a nossa autoridade é restaurada em Cristo Jesus, os demônios tremem diante de você, os homens lhe respeitam e você tem o poder. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então existe poder de Deus, a autoridade espiritual foi restaurada na sua vida. Se você crê, diga glória a Deus, aplauda a Ele, glorifique a Ele. E a partir daí, a autoridade é devolvida a você. E eu acho fantástico, porque a gente temos que entender com os olhos espirituais. Porque quando a autoridade é devolvida, tudo muda no seu contexto espiritual. Imagine alguém tão problemático. De repente ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta-te e anda. Autoridade restaurada. E eu quero declarar, dentro desse momento, você vai exercer essa autoridade aqui nesta terra. Você, líder, obreiro, está sendo levantado, treinado para isso. O Senhor derramou essa autoridade, deixou essa autoridade pelo Espírito para você. Amém? E aí Deus vai designar autoridade. Aí nós vamos trabalhar aqui em tópicos, tá certo? Deus delega a autoridade a cada um. Aqui estamos em um treinamento de obreiros. Aqui tem pastores, não sei se tem líder, mas de jovens, de mulheres, de homens, diáconos. Seja o nível de liderança que você tem, ou está exercendo, ou está buscando exercer. Deus designou você com um nível de autoridade. Então precisamos entender, não é no contexto, ainda vou entrar, que há níveis de autoridade. Por que o diabo se rebelou? Porque ele quis ser igual a quem? Ninguém é maior que o Senhor. E na vida nós vamos ter sempre alguém sobre nós. Amém? Está dando? Primeiro ponto, dentro desse contexto, que Deus delega a autoridade para as nossas vidas, todos precisam sujeitar-se a uma autoridade. O texto ainda é o de Romanos, que toda alma esteja sujeita à autoridade. Por quê? Vou melhorar o seu entendimento, você que trabalha. Esses dias nós estávamos num café de pastores e alguém falou assim, quando eu trabalhava era assim. Aí algum pastor assim, era.
Só que, embora o seu entendimento fosse maior do que o seu líder, mas ele ainda era o seu líder. Se nós não aprendermos a nos sujeitarmos, essa foi responsável da queda do diabo e a queda do homem. Também foi responsável pelo suicídio de Judas. Não entendermos que sempre vai existir uma autoridade sobre a sua vida, seja ela espiritual ou não, mas no mundo espiritual, até seu encarregado, seu coordenador, seu marido, seu pai, é uma autoridade. Ok? Então você precisa entender. E quando eu entendo que autoridades são constituídas por Deus, eu vou respeitar a minha autoridade que está sobre mim, seja o ambiente que eu estiver, em especial no ambiente de igreja. Ok? Vou dar um exemplo, já que estamos falando para a igreja. Ok? Se eu ferir você, você me perdoa, depois nada por mim. Na igreja a gente distribui cargos, funções, ok? Lá tem eu, a pastora, o pastor Irene e o pastor Detinha como pastores. Tem os diáconos. A autoridade que está sobre os diáconos para exercer uma função não é a mesma que está sobre o pastor Irene e o pastor Detinha. Não é a mesma que está sobre os líderes dos homens ou os líderes das mulheres. São autoridades diferentes, cada um na sua área, para exercer e desenvolver o corpo de Cristo, melhorar o corpo de Cristo. Então, quando eu entendo, por mais que eu seja pastor, chego aqui, existe um diácono que me recebe, me dá uma orientação, eu tenho que estar submetido à autoridade dele. Porque ele foi orientado ao que fazer. Vou melhorar seu entendimento. Sou pastor, pastor Carlos é pastor. Mas aqui, nesse púlpito, eu não sou igual a ele. Eu estou abaixo dele. Porque ele é o anjo desta igreja, eu não. Ah, Carlão, você é tanto pastor quanto eu estudei tanto quanto você. Não, aqui nessa igreja, o nível de autoridade dele é maior do que a minha. A unção que sai desse altar por uma palavra que eu ou qualquer outro pastor, bispo, apóstolo, venha pregar aqui, pastora, vem porque a unção foi liberada dele, que é o anjo da igreja. Está dando para entender? Não tem como eu querer como é que diz? Nivelar as coisas. Não é porque nós temos o mesmo PR, mas é porque nesta igreja Deus levantou. Então aqui eu sou servo. Amém? Diga comigo, todos precisam se sujeitar a uma autoridade. Segundo ponto, Deus é a fonte de toda a autoridade. Paulo ensina em Romanos 13, não há autoridade que não proceda de Deus. Ou seja, se não há autoridade que não proceda de Deus, toda autoridade foi gerada por Deus. E toda autoridade tem que ser o quê? Respeitada. Está dando para compreender mais ou menos? O treinamento hoje é assim, viu, irmãos? Vai ser lixa. Tá certo? Então Deus é a fonte. Quando eu entendo isso, fica muito mais fácil eu me submeter que está sobre mim. Se não houver entendimento, vai ficar complicado. Então, quando eu entendo que Deus colocou autoridades, embora sejam humanas, eu tenho que respeitar, não por causa da autoridade, mas por causa da autoridade maior, que é o Senhor. Terceira coisa, resistir à autoridade é resistir a Deus. Irmãos, isso é terrível. Você não sabe quantas portas do mundo espiritual malignas você abre sobre a sua vida. A Bíblia ela nos mostra tantos textos de pessoas que se levantaram contra os seus líderes, mas também nos mostra qual é o resultado desse levante, né? Estamos falando para a igreja, que quer que se amplie para todas as áreas da sua vida. Porque você é obreiro na igreja, mas você
é obreiro do Senhor fora da igreja também. Você tem que ser modelo. Então, quando eu entendo que eu me levanto contra a autoridade, estou me levantando contra Deus. Diga, todavia, que eu me levantar contra uma autoridade, eu estou me levantando contra o próprio Deus. Você crê nisso? Diga amém. E todo que se levanta contra uma autoridade precisa entender que tem consequências no mundo espiritual e que vai ter consequências no mundo físico. Vou ampliar para você, tá? Eu quero tirar do amplo igreja para você não dizer que eu estou defendendo ninguém. Mas você trabalha. Se você levanta-se contra o seu encarregado, contra o seu líder, você acha que não tiver um corte na empresa, quem é que vai embora? Se for um cara como eu, você vai embora antes do corte. Porque eu estou muito afim de tomar Dorflex todo dia. Então, todo nível de rebelião contra uma autoridade espiritual, e quando eu digo espiritual, porque todas foram construídas por Deus, então é coisa espiritual, não é carnal, tem consequências em nossas vidas. E aí você vai olhar, primeiro homem, Lúcifer. Vamos no princípio. Lúcifer se levantou, deixou de ser anjo de luz para ser o quê? O capeta, o capetóbis, o demônio, o tinhoso, o capiroto, o senhor do tridente. O homem desobedece, se rebela contra Deus. Teve consequência? Perdeu a mordomia. Teve que comer do suor do seu rosto. A mulher teve que ter dores no parto. Esse dia alguém até mandou para mim, pastor, que coisa interessante. É a gente no céu. Aí eu fui ver o que tinha dizer na imagem. Eram os crentes correndo atrás de Adão para espancar por causa da besteira que ele fez. A gente está sofrendo tanto lá embaixo por causa de você. Eu disse, rapaz, você não tem o que inventar. Porque nós colocamos sempre a culpa em Adão. Mas por que você deixou de receber as bênçãos do Senhor? Porque em algum momento em nossas vidas nós se rebelamos, dentro, fora de casa, no trabalho ou na igreja. Hoje Deus quer restaurar esse entendimento em nossas vidas para trazer. E se nós entendermos isso hoje aqui, nós vamos sair daqui, meu irmão, bombando e explodindo. Entendeu? Quinta coisa, né? Essa aqui é boa, porque nós somos tratados na sujeição à autoridade. Eu acho que todos vocês têm isso aí, né? Então, se eu me atrapalhar aqui é porque eu vou atropelo tudo. Tá? Mas a gente chega onde eu quero chegar. Você sabe quanto você cresce, quando você se submete, quanto Deus te faz crescer espiritualmente, e quando você cresce como pessoa, quando você se submete. Porque há uma praga no homem, que aqui não tem. É praga, meu irmão, diga amém, aqui não tem não. Estão esperando ver qual é a praga. Eu nunca vi gente que sabe de tudo, igreja. O cara está aí embaixo. Se eu fosse o pastor, fazia isso. Se eu fosse os diáconos, tentava com isso. Não serviria cafezinho ali dentro. Em pleno feriado. Irmãos, há povo que sabe de tudo e não sabe nada. Mas quando eu me submeto a uma autoridade, eu vou sendo tratado, melhorado, esquadrinhado. E nisso eu vou sendo preparado para exercer também o meu chamado. Você percebe? Você esteve aqui ontem, certo? Você foi abençoado? Quem foi? Bate palma para Jesus. Agora, com certeza, você sabe de alguém que não veio e podia estar aqui. Vou falar um segredo para vocês. Ela perdeu a oportunidade de encher a botija.
vai esperar o culto, o próximo culto, para poder encher a botija dela e não vai encher. Porque esses 3 dias vai acabar no sábado, não é isso, meu pastor? Vai ser transbordante. Certamente quem vir domingo aqui vai encontrar uma igreja, um povo diferente. Vai encontrar um povo aqui queimando, e quando cantar, deixa queimar, o povo já está queimando, já está pulando. E você vai ser responsável por captar essas vidas. Vai dizer assim, você trocou a bênção por um prato de lentilha, meu irmão. Foi comer milho cozido, canjica, esqueceu que tinha um maná dos céus para a tua vida lá na igreja. Então, quando nós nos sujeitamos à autoridade, nós somos preparados para o amanhã. Sexta coisa, perdão. Não confundir autoridade com pessoas. Caramba, aqui não acontece isso. Gente, a gente tem mania de confundir. Sabe, um dia eu estava brincando dominó com o pessoal, os homens lá da igreja, né? Entenda bem isso, pelo Espírito. Eu sou ruim de dominó. Eu brinco porque eu gosto de dar risada. Mas não sei igual os outros, contar. Eu conto o básico. Eu ganho para a Manuel e para a pastora, mas o resto é mais difícil. Aí o menino ganhou. Aí disse para mim assim, o senhor manda na igreja, aqui quem manda sou eu. Estava com uma pedrinha de dominó na mão. Eu disse, se eu for só... eu não sou seu pastor. Porque eu sou seu pastor dentro e fora da igreja. Nós temos, às vezes, por amizade, confundir umas coisas com a outra. Eu não posso confundir a pastora Eliana com a pessoa Eliana. Não posso confundir o diácono fulano com a pessoa diácono fulano. Eu não posso misturar as coisas, porque a função que eu exerço na igreja, ela me diz que eu tenho que ser desta forma. E às vezes eu chego para a Claudinete, ela disse, não pastor, o pastor já fico chateado com a Claudinete, porque ela está seguindo uma orientação pastoral. Já misturei as bolas. Tenho que ver o que ela está fazendo na função que ela foi designada a fazer. E nós às vezes misturamos as coisas. É por isso que tem muita gente magoada com os irmãos na igreja. Se magoou com um ou com o outro. Já viu aquele lance aqui, às vezes na igreja, que reserva o lugar primeiro aqui? Aí sai e já fica brigada com a irmã ou com o irmão que reservou o lugar. Nós não podemos confundir a autoridade com a pessoa. A função que ela exerce com quem ela é. O meu chamado pastoral, o chamado pastoral do pastor Carlos, o chamado pastoral das pastoras, dos líderes, tem responsabilidade. Sabe, alguém para teu carro. Você é amigo do coronel X. Gente, você é amigo do coronel. Mas não faça ele romper, usar a autoridade que ele tem para lhe servir. Porque é meu amigo. Se o cara não faz, é assim que eu disse que é meu amigo. Porque te mistura as coisas. No mundo espiritual as coisas são bem separadas. Então não confunda a autoridade com a amizade. Não confunda. Vou usar novamente o exemplo meu do pastor Carlos. Somos amigos, eu tenho ele como meu irmão. Alguém pergunta assim, é seu irmão mesmo? Eu falei, é. Mas é moreno, você é branco? Eu falei, o Deus que criou fez assim. Depois eu digo, não, é irmão de consideração. O dele é Paulo, o meu é Dantas. Mas eu não posso confundir a minha amizade com ele e dizer ele o que ele tem que fazer na igreja dele. Quem vive, quem pastoreia aqui, conhece vocês, é ele. Então há limites para ser respeitado. Dentro da autoridade, aí vem o 7º ponto, há limites para se obedecer autoridades. Então, se há limite para obedecer autoridades, sim. E qual é o limite que eu preciso entender? É quando a autoridade, usar da sua autoridade, que for contra os princípios do Senhor. E aí você não julga pela carne, mas julga pelo Espírito. Olha, meu líder,
olha, meu pastor, isso não condiz com a palavra do Senhor. Eu não posso fazer isso. Exemplo, alguém mandar você fazer algo que não deve ser feito. Aí eu lembro do André Valadão, viagem nas ideias do André Valadão. Pastor, meu patrão pediu para alterar os valores da nota fiscal. Eu estou pecando. Aí ele fala, ô gente, vocês não são crentes não. Vocês estão lendo que Bíblia? Você está entendendo? Mas você tem que decidir isso pelo Espírito, não pela sua carne. Porque pela sua carne vai ter tanta coisa. E o pior ainda, tem gente que conhece só Gênesis e quer ensinar Apocalipse. Tem gente que pega um texto e quer dizer, pastor, a Bíblia diz que não posso fazer. Ele não pega o contexto todinho. A Bíblia é tão profunda, irmão. Esses dias eu tenho comentado muito com o Geisa, né, na cama. A palavra santa caiu. Né? Porque a profundidade da palavra na revelação, ela é muito grande que nós buscamos entender. Porque a Bíblia foi escrita por um povo que não é o nosso, por uma cultura que não é a nossa, e em uma época de costumes totalmente diferentes do que hoje. Nós não tivemos essa amplitude, vamos confundir as coisas, e muita gente usa texto para servir para o seu próprio contexto. Amém? Então você pode não submeter a uma autoridade? Pode, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode me jogar na fornalha, mas a você não me dobra, só me dobra diante do Senhor. Existe uma lei que ninguém pode orar. Daniel, problema. O meu costume do meu povo é orar de manhã, meio-dia, de tarde ao Senhor. Porque quando eu não obedeço, entenda bem isso pelo Espírito, a uma autoridade, porque a palavra diz que está errado, Deus é o meu socorro. Deus é meu refúgio. Amém? Os benefícios da submissão. Meu Deus, se você soubesse como isso é bom. Dói um bocado, mas é muito gostoso. Porque quando nós nos submetemos a uma autoridade, irmãos, não tem como você não crescer. Não tem. Os doutores aí não tem. Você vai crescer além do que você possa imaginar. Então há consequências e há benefícios da submissão. Diga, há consequências pela insubmissão, mas há benefícios pela submissão. Primeiro, a submissão é agradável ao Senhor. O Senhor se deleita de um coração quebrantado. Salmos 51, 17. A humildade é uma das qualidades que Ele mais aprecia nos seus filhos. Queridos, o Senhor se agrada tanto de alguém submisso, que Ele honra de uma forma diferente aquele que entende o valor da submissão. Por que será que Deus não colocou os filhos de Arão ou os filhos de Moisés, meu pastor, para comandar o povo? Botou Josué, porque certamente o coração de Josué era mais submisso do que todos aqueles. E Deus se agrada. E foi Deus que disse, olha, vai ungir Josué. Talvez se Deus não fala, Moisés ungir um dos seus filhos, Jéssica, qualquer um do outro lá. Mas disse, você vai ungir Josué, porque era um cara submisso à vontade do líder, da autoridade que estava sobre a vida dele. Então Deus se agrada de um coração submisso. E eu quero declarar que Deus vai se agradar do seu coração, porque você vai entender princípio de submissão e honra, em nome de Jesus. Se você crê, pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus. Segundo, a submissão nos protege do engano do coração. A Bíblia diz que se tem alguma coisa enganosa em nosso coração, o que é mais enganoso que o nosso coração? Nada. A Bíblia diz que é a pior coisa que tem. O coração é a coisa mais enganosa que tem na vida. Quando eu me submeto à minha liderança, eu estou me submetendo ao crivo, ao esquadrinhamento, ao melhoramento. E o meu coração, ele não será enganoso, porque a Bíblia diz que
Há caminhos que ao homem parece bom, mas aos olhos de Deus é o quê? Mal. Leva a quê? A caminhos de morte. Então, quando eu estou submisso, eu costumo dizer algo a vocês, a minha igreja. A visão de um líder nunca é a visão do liderado. Não é. Às vezes as pessoas têm tantas ideias que ela nem procura saber as ideias do pastor dela. Procura saber a ideia do líder dela. Porque a visão do líder, ela nunca está aqui, ela está no amanhã. Você acha que está acabando esse seminário aqui, o seu pastor já está pensando em outra coisa para fazer, para alimentar a igreja? Eu acho que está. Então, nos impede de errarmos. Quantos padeceram no deserto por não obedecer ao líder? Por seguir o seu coração? Então, quando eu me submeto, eu protejo o meu coração e protejo a minha vida, a minha alma. Por que Acã foi morto, ele e toda a sua família? Porque ele não submeteu. E quando não submete, não foi protegido. Nem Moisés podia proteger ele da sentença do Senhor. Mas, quando eu estou submisso, não é o meu pastor para me proteger. É o meu Deus. Porque eu estou na legalidade. Amém? Terceira coisa, submissão trata com a nossa natureza carnal. Queridos, tanta gente que precisa transferir essa unção da sua carne para o seu espírito. Porque tem alimentado muito a sua própria carne, a sua própria natureza humana, e tem alimentado muito pouco o seu espírito. Existe a natureza divina e a natureza carnal em cada um de nós. Mas na maioria das vezes, vocês não são diferentes. Estamos tratando disso para melhorar isso de vocês como igreja, como líderes, obreiros. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos alimentando mais a nossa carne, mais os nossos argumentos, mais as nossas queixas do que o nosso espírito. E todavia que eu me submeto a uma liderança espiritual, uma orientação, um desígnio, a um norte que é nos dado, eu estou vencendo contra a minha própria carne. Quantos homens de Deus, quantas pessoas que vocês podem conhecer, que eram homens, mulheres de Deus, cheios de fogo do Espírito, cheios de revelação, que hoje não estão nem mais na igreja, estão desviados. E esquece que a palavra diz. Não é praga, é o que a palavra diz. Se o diabo volta e acha vazio, vem mais quantos? Diga, está repreendido. Então a submissão vai tratar com a nossa natureza carnal. Vai nos fazer nos submeter a uma autoridade espiritual que vai tratar a nossa carne. É igual a gente, eu conheço alguém, não vou dizer que é minha sogra, ou minha mãe, e vai no médico, e sai do médico e diz assim, esse médico não entende nada, eu não tenho isso. Eu disse, ô carne maldita, o cara passa quase 8 anos se acabando, pagando caro, e ele não sabe nada, e a mulher que normalmente sabe tudo. Quando eu me submeto, a minha carne é tratada. E onde há lepra, haverá cura. Amém? A submissão, ela nos protege no mundo espiritual. Irmãos, se eu te dizer algo a vocês, para vocês entenderem, ampliar, não está na sua postura nada disso não, né? Veja que na sua postura, eu acho que está falando de Moisés, do corpo de Moisés. Mas entenda algo assim tão fantástico. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão o quê? E o diabo está como um leão rugindo. Quando é que o diabo tem acesso para entrar? Vou melhorar para vocês no contexto de hoje. Quando há uma insubmissão espiritual. Você perde a cobertura espiritual sobre a sua vida. Você abriu uma legalidade. E o diabo não precisa de uma porta de 8 metros de comprimento para entrar. Precisa apenas de uma brecha. Mas quando eu entendo o princípio da submissão, eu entendo que eu estou guardado pelo Senhor. E o Senhor vai lhe guardar em todo o tempo, em todo o contexto,
vai guardar a sua vida, vai guardar a sua casa, vai guardar a sua família, vai derramar sobre você algo novo do Senhor. Você precisa entender isso na sua vida. Porque se eu tenho uma cobertura espiritual, eu não só tenho uma cobertura espiritual porque é meu pastor, porque é meu líder de célula, é o meu líder de diaconato, é o meu líder de mulheres. Eu tenho uma cobertura espiritual porque eu me submeti. E a maior cobertura de todos os tempos. Não é da Seguros, da Porto Seguro, Seguros, ou da Itaú Seguros, é o Porto Seguro dos céus, do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou debaixo de uma submissão, estou debaixo de uma autoridade espiritual, essa autoridade me dá legalidade nos céus, e os anjos do Senhor estão à minha disposição, está me guardando a minha casa, guardando o meu projeto, está guardando a minha família, tudo que eu penso, está guardando a minha saúde, tudo está nas mãos do Senhor, mas é fruto de uma vida de submissa ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, você sabe o que é submeter e ter essa cobertura espiritual? Vou mais longe ainda. Abraão diz que Sara é sua irmã, e o cara quer pegar Sara. Deus vai lá, pss, não faz isso não, meu. Não. Não mexe com a mulher desse homem, não. Mulher é a mulher dele. Se tu pegar essa mulher, eu acabo com você. É o que Deus diz. Porque Abraão em todo tempo foi submisso ao Senhor. Você pega a Bíblia, Abraão não pergunta a Deus para onde vai. Abraão desses malucos, disse, bora Saraia. Vamos embora porque eu falei com Deus agora, que ele não sei nem quem é esse Deus, mas disse que é pai, tem um lugar muito bom lá. Quantos adversários se levantaram contra Abraão? Quantos prevaleceram? Ninguém conseguia entender. Porque ele estava debaixo da submissão espiritual, ele estava obediente. E eu quero declarar que assim será na vida dos obreiros desta igreja. Nós seremos totalmente cobertos pelo Senhor. Quinta coisa, quando eu me submeto, é como se fosse uma carta de recomendação para exercer autoridade. Eu quero falar algo que não está na postura de vocês, que eu sou fã desse cara, tá? Porque tem crentes que são leigos, tá? Eu falei de Josué, a submissão dele otorgou ele para ser o novo líder da nação de Israel, colocado pelo próprio Deus. Mas dentro do que nós estamos falando, eu quero falar de Paulo, do Saulo e do Paulo. Um Saulo que vivia com todo o entendimento bíblico da Torá, do Pentateuco, com todo o conhecimento das autoridades, instruído e ensinado por Gamaliel, mas que vivia pela sua carne. Que passa a ser chamado de Paulo e passa a viver pelo seu espírito. Ok? Só que assim, Paulo vai escrever, quem lê Bíblia, que nós somos a carta escrita para este mundo. A nossa vida é que nos ortoga. A nossa vida que representa, que diz quem nós somos. Mas o que eu quero dizer para você, quero ampliar seu entendimento em relação a Paulo, por exemplo. Muita gente pega a Bíblia aqui rapidinho e vê Paulo sendo curado da cegueira por Ananias, que estava morrendo de medo de meter a mão em Paulo, mas foi debaixo da autoridade e submissão do Senhor, e as escamas caíram. Mas nós achamos que Paulo de um dia para o outro, meu irmão, passou a ser pregador da palavra, assumiu o púlpito, já era o bambambam. Paulo demorou de 14 a 17 anos andando e aprendendo, sendo esquadrinhado, sendo tratado da sua carne, sendo ensinado, instruído por alguém que talvez tenha tido menos instrução, menos estudo, menos formação que ele. Mas submeteu até a hora que ele estava pronto. Até descer de cesto escondido, foi descido para não morrer. E muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus. Mas quando Paulo vive essa história que não está escrita, só o resultado final da convenção e o que ele fez,
Ele passou tempo de submissão aprendendo. E a sua vida ortogou para exercer o ministério apostólico do Senhor. Ou seja, o tempo que você passar de submissão, falamos de tratamento da carne, falamos de respeitar a autoridade, não nivelar, tudo isso você vai colocando em prática, vai lhe ortogando para exercer a sua autoridade. Porque não é o pastor que vai dizer a você que você vai ser, é a sua vida, o que você procede dentro e fora da igreja, o que você procede com o seu andar, com o seu falar. Foi isso que ortogou Paulo para ser quem ele era. Imagine você, os caras passam 3 anos andando com Jesus, literalmente andando, dormindo com Jesus. E Jesus diz assim: olha, rapaziada, vocês têm que ficar em Jerusalém, viu? Não vai achando que vocês estão aí aptos para qualquer coisa, não. Porque eu ainda vou dar o selo, para que todos saibam que vocês são meus. Depois que em Pentecoste, o fogo caiu, o negócio foi forte. Mas quando eu me submeto, a minha história de submissão me leva ao nível de autoridade. Você sabe, um dos grandes erros nossos, 10:09, né, irmão? Um dos erros nossos é querer exercer algo que nós não praticamos. Querer ser algo que nós não somos, não vivemos. Me perdoe a sinceridade. A igreja tem que sair desse nível de hipocrisia. Querer exigir de alguém que você não dá e que você não vive, que você não faz. Porque eu sou. Não é nada. Jesus te vir chamar hoje, você vai hoje dormindo. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias, sendo-lhes submisso, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso vos será útil. Se você crê nisso, dá glória a Deus. Queridos, eu me identifico muito com essas coisas. Hoje eu mandei uma mensagem de manhã para a igreja, disse: orem por mim, porque eu estarei pregando na igreja do pastor Carlos, meu irmão, aquela coisa toda, mas eu sei, eu tenho certeza que o pastor de vocês fazem isso, e vocês têm que fazer isso também, a liderança, os obreiros, interceder. Se o seu ministério é diaconato, interceda pelo seu ministério, pela igreja. Se o seu ministério é de homens, interceda pelos homens da igreja, ou raça difícil essa de homens na igreja, mas interceda pelos homens da igreja. Se o seu ministério é feminino, interceda pelas mulheres, que Deus traga quebrantamento, Deus traga um renovo sobre as mulheres. Se é a juventude, se é o louvor da igreja, interceda, seja um intercessor, coloque em oração. Então, nós precisamos entender isso, que existe uma autoridade que intercede por vocês, pela vida de vocês. Deixa eu dizer uma coisa a vocês: pastor, líder de igreja, ele tem 2 famílias, 3, 4, 5, 10, ninguém acredita nisso, tem. Porque quando alguém da igreja fica desempregado, nós sofremos mais que ele. Eu me sinto na responsabilidade de arrumar um meio de manter. Por isso eu prego todos os dias, declaro todo dia, que aqui não vai haver desempregado em nome de Jesus. Porque, meu irmão, não dá para dormir com as pessoas desse jeito. Não dá para dormir sabendo que tem alguém que congrega com você que não está passando bem. Então, ensinar da igreja que a igreja precisa restaurar a empatia espiritual pelas pessoas. Porque fulano morreu, não tem nada a ver com fulano, mas aquele fulano é pai de alguém, irmão de alguém, marido de alguém. E vai fazer falta a esse alguém. Então eu tenho que entender que o líder espiritual que está sobre a minha vida é um intercessor e vela pela minha família. Ele não quer saber se o seu marido é crente ou descrente. Os seus filhos não é, ele está intercedendo pela sua casa. Porque vai chegar a restauração na sua casa. Se você crê, diga amém. E aí vem o primeiro ponto, que eu amo essa parte. Eu me identifiquei com essas coisas porque eu detesto isso. Ser leviano com a sua autoridade, né? Aqui some é tudo, de uma hora para outra, né? E o exemplo que está na postura de vocês é a de Cã. Cã, ele fez questão de mostrar a vergonha do seu pai. Queridos, não tem mais que eu penso para mim indigno
de você querer expor, por causa da sua carne, a fragilidade de um líder. Eu vou dizer algo a vocês que é a interpretação minha. De quem é a interpretação? Diga do pastor. Davi pecou. Botaram no Jornal das 8. Botaram na revista da Universal. Botaram na rádio Sauí FM. Não. Quem foi a Davi? O profeta Natan. Tratou com quem? Quem trata com autoridade não vai ser você, vai ser ele. Eu consigo imaginar Natan, sabendo quem era Davi. Meu rei, tinha um senhor que tinha muitas ovelhas, mas tinha um que só tinha uma. Ele pegou essa ovelha desse um para ele. Quem esse homem merece Davi morte? Quem é esse homem? É Natan. É o Senhor. É onde o véu se rasgou sobre Davi. Porque até então Davi estava pensando que estava tudo em paz. Ele não tinha nem noção do próprio erro dele. Mas quem tratou com Davi foi o Senhor. O profeta foi mandado por Deus. E Natan podia reunir a grupo de profetas. Ó, gente, ora por mim aí, não espalha para ninguém não, tá? Porque nosso rei deu mole. Mas não, ele foi caladinho, obedeceu ao Senhor. Então não seja liviano e querer muitas vezes expor a fraqueza que você acha que é do seu líder. Vou melhorar para você entender. Nós, igreja, irmão, eu vou dizer um negócio para você aqui agora, olha os seus olhos. A gente acha que pecadão é prostituição. Para Deus não há pecado grande ou pequeno, pecado é pecado. Até o roubo de uma caneta. Mas Paulo vai dizer que aquele que fala mal do seu irmão não tem perdão. E ninguém lembra disso. Mas está escrito lá. Mas o irmão escorrega na maionese lá. Besta. Acha que engana mais alguém. E a gente começa a espalhar as coisas. Não existe. Então, vigie. Fazer igual a Jesus. Vigiar e orar em Mateus. Fala que é tentação. Segunda coisa. Agora vai acelerar. Desconsiderar a cobertura espiritual sobre a sua vida. Isso é fantástico. Lá na igreja não acontece isso, porque todo mundo já sabe a reação pastoral. Eu já entro assim. Todo mundo sabe o que eu gosto de fazer e o que eu não quero fazer. Mas se fizer, já sabe que eu já venho, então ninguém já faz. Eu já mando tirar tudinho. Mas quando eu desconsidero uma orientação espiritual sobre a minha vida, o texto que nós estamos aí de vocês é na Abiabil. Eram filhos do sacerdote. Mas eles foram fazer algo sem autorização, sem orientação do sacerdote. Vou dizer algo a vocês. Não faça nada sobre a sua vida sem uma orientação do seu líder. Pode até parecer clichê. Vou dizer algo a vocês. Eu tenho gente que não congrega mais comigo. Não congrega mais comigo. E tem gente que nunca congregou comigo. Mas, pastor, me dá um conselho. Quando é de outra igreja, já falou para o pastor? Não, pastor. Eu vou te dar, mas procura ele, tá? Porque uma orientação espiritual, ele está vendo o amanhã, não está vendo hoje. Quem traz a revelação da sua vida, embora você não possa acreditar nisso, ao seu pastor é o Espírito Santo de Deus, porque ele intercede por você. Eu nunca vou acreditar que Deus vai dar, através da minha vida, na vida de vocês, algo que não vai dar através da vida do seu pastor. Porque se é ele que está aqui, se ele é o anjo, então vou pensar que vou chegar aqui. Vocês bebem do cálice dele.
Por isso Jesus vai dizer assim: vocês podem tomar esse cálice comigo? Você não sabe nem o que vocês estão falando? Vocês bebem o cálice dele. Então eu preciso mergulhar e entender que a minha liderança dentro da igreja, elas têm que estar sob a orientação, sobre aquele que está sobre a minha vida. E todavia que fizer sem essa orientação, você corre risco de morte. E pastor, vou morrer? Não, falando morte espiritual. Eu já vi tanta gente morrer dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eu achei que tinha que fazer. Aí o pastor, não, meu amorzinho, o pastor casa mais educado que eu. Não é isso. Estou magoado. Isso com tanto amor, tanto carinho, mas ser feito sem autorização, sem orientação, sem instrução. É algo tão simples, mas quando vem uma orientação de cima, voltando atrás, você está coberto. Quem mandou você fazer? Ó, fala com ele. Ó. Que palavra poderosa. Desafio a você que recebeu esse link, compartilhar o máximo de pessoas, como sempre peço, e que você possa assistir as outras aulas e também compartilhar de igual forma. Que Deus acrescente seu ministério e faça você desenvolver de uma forma sobrenatural. Até semana que vem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.